nós iremos falar sobre pontuação. Você já parou para pensar o quanto a pontuação interfere inclusive no entendimento? Dependendo da forma como você posiciona a vírgula em um texto, a compreensão pode ser diferente daquela que você quis passar. Na aula de hoje, então, nós iremos falar sobre os pontos, sobre os sinais de pontuação. Então, o que são os sinais de pontuação? Vamos começar primeiro pelo ponto final. O ponto final, ele é usado para indicar o final de uma frase declarativa. Veja só, o aluno foi aprovado na disciplina de língua portuguesa. Ponto. Finalizamos a frase. Ou, separar períodos. Fica mais um tempo. Ainda é cedo. Serve também para abreviar palavras. Senhor, etc. Página, ok? Lembre-se, sempre quando você finalizar uma frase, utilize o ponto final. Claro, se a frase for uma frase declarativa afirmativa ou uma frase negativa, eu não quero estudar, ponto. Não esqueça de pontuar a frase para finalizar, ok? E reticências? Quando é que eu utilizo as reticências e por quê? As reticências, elas são utilizadas no sentido de que algo ainda não acabou. Você fica na expectativa, esperando para concluir a frase, para concluir o texto, ou você pode imaginar também o que vem por aí, ou o que vem logo em seguida. Vejamos aqui um exemplo de um verso do Fernando Pessoa. Tenho dó das estrelas, luzindo há tanto tempo, tenho dó delas. Vocês viram só esse há tanto tempo? O que será, hein? Desse há tanto tempo? Fica aí na sua imaginação, que você conseguir pensar, né, que as reticências promoveram ou promovem isso, né, promovem essa imaginação. Ponto de interrogação. Para que serve o ponto de interrogação? Ele é utilizado em perguntas diretas. O aluno foi aprovado na disciplina de língua portuguesa? Observe a entoação, tá? Nós podemos falar entoação ou entonação, tá, pessoal? É uma palavra que ela possui uma variedade, né? Nós temos dupla grafia, então pode ser entoação ou entonação, sem problema algum. Então, observe bem a entoação. O aluno foi aprovado na disciplina de língua portuguesa. Eu não sei se vocês perceberam, mas o mesmo exemplo eu usei ao falar do ponto final. Eu não fiz essa entonação, eu apenas coloquei o aluno foi aprovado na disciplina de língua portuguesa. Eu afirmei e ponto. Agora eu estou fazendo uma pergunta. O aluno foi aprovado na disciplina de língua portuguesa? Muitas vezes, quando você não utiliza da forma correta, isso acontece e muito. Principalmente nesses discursos, né, de redes sociais, de WhatsApp, enfim, ocorre muito da pessoa não utilizar de forma adequada o sinal de pontuação. Às vezes ela está afirmando uma coisa ou então está interrogando, quer interrogar alguma coisa, né, quer saber como foi seu dia e tal. Aí não utiliza, a frase fica sem sentido, né? Fica sem compreensão, a gente não consegue compreender. Ponto de exclamação. O próprio nome já indica para nós. Exclamar, eu vou admirar, né? Eu vou mostrar uma certa emoção. Então veja só, como alegria, tristeza, raiva. Então, o aluno foi aprovado na disciplina de língua portuguesa. Olha só que bacana.
Olha a entonação quando eu utilizo dessa forma. Nossa, ele foi aprovado na disciplina de língua portuguesa. A mesma frase. Viu que dependendo do ponto que eu utilizo, ela vai ter diferentes sentidos? Essa é a importância do uso dos sinais de pontuação. Vejamos outro exemplo. Vírgula. A vírgula é um caso sério, né? Por quê? De todos os sinais de pontuação, a vírgula é aquela que desempenha a maior função. Ela é utilizada para marcar pausa no enunciado e tem a finalidade de nos indicar que os termos por ela separados, apesar de participarem da mesma frase ou oração, não formam uma unidade sintática. Por outro lado, quando uma relação sintática entre termos da oração, não se pode separá-los por meio da vírgula. O que acontece, pessoal? A vírgula, como foi dito, ela possui várias funções, várias. Dependendo da forma como você utiliza, você passa um sentido diferente daquele que você quer transmitir. Veja só, utilizada com o objetivo de separar o vocativo. Ana, traga os relatórios. Então, eu evoquei, eu chamei. Ana, traga os relatórios. Então, olha o uso da vírgula. O tempo, meus amigos, é o que nos confortará. Então, olha o vocativo aí novamente, meus amigos. O tempo, meus amigos, é o que nos confortará. Utilizada com o objetivo de separar apostos. Valdirene, minha prima de Natal, ligou para mim ontem. Caio, o aluno do terceiro ano B, faltou a aula. Então, veja como nós utilizamos, nesses casos aqui, a vírgula. Temos mais. Utilizada para separar o adjunto adverbial antecipado ou intercalado. Quando chegar ao trabalho, procurarei por você. Quando? Olha aí o adjunto adverbial, né? Quando chegar ao trabalho, procurarei por você. Utilizada com o objetivo de separar elementos de uma enumeração. Estamos contratando assistentes, analistas e estagiários. Então, olha aí. Olha a enumeração. Assistentes, analistas e estagiários. Fui à feira, comprei banana, laranja, maçã. É o mesmo exemplo, né? Eu devo utilizar a vírgula aí para enumerar os produtos aí que eu comprei na feira. Traga picolé de uva, groselha, morango e coco. Olha aí, quais são os sabores dos picolés? Uva, groselha, morango e coco. Utilizada como objetivo de isolar expressões explicativas. Gente, o próprio nome está indicando, vai explicar, não é? Então, quero meu suco com gelo e açúcar. Ou melhor, somente gelo. Utilizada com o objetivo de separar conjunções intercaladas. Não explicaram, porém, o porquê de tantas faltas. Olha a conjunção aí. Porém, o porquê de tantas faltas. Ponto e vírgula. Esse daqui é um caso sério. A gente quase não utiliza, a gente quase não percebe ele, ou melhor, quase não utiliza, não. É para ser utilizado, mas quase não se utiliza. No contexto geral, a gente quase não percebe nos textos de determinados alunos, não é? Então, o ponto e a vírgula indicam na escrita uma quebra entonacional, né? Mais demorada do que a indicada pela vírgula. Isso acontece geralmente em trechos longos para separar grandes blocos que podem ter dentro desses outros blocos prosódicos menores separados por vírgula. Vamos ver o exemplo aqui. Atrás de todo homem bem-sucedido existe uma mulher, ponto e vírgula.
Atrás desta existe a mulher dele. Olha aí a separação. Atrás de todo homem bem-sucedido existe uma mulher. Atrás desta existe a mulher dele. E o travessão? Muitos fazem confusão com relação ao uso do travessão, achando que o travessão, inclusive, é parágrafo. Eu falo isso com propriedade, em função de correções, de redações. Muitas vezes o aluno, ele utiliza o travessão para marcar o parágrafo. A gente tem que saber que o travessão é o sinal gráfico, que é diferente do hífen, né? Que é diferente do underline, né? Aquele outro risquinho. Então, a gente tem que saber como utilizá-lo e quando utilizá-lo, certo? Então, travessão, ele marca o quê? Um discurso direto. O que é o discurso direto? É a conversa, né? O diálogo. Eu até coloquei como exemplo aqui um diálogo. E detalhe, para fazer o uso do travessão, você vai deixar o espaço do parágrafo normalmente, deixa o espaço para depois colocá-lo. E ele deve seguir uma linha, né? Deve seguir a mesma linha, não pode colocar um mais para a esquerda, outro à direita, não, tem que seguir sempre a mesma direção, ok? Vejamos aqui, doutor, como eu faço para emagrecer? Basta o senhor mover a cabeça da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Quantas vezes, doutor? Todas as vezes que lhe oferecerem comida. Então, veja só, olha o discurso aqui entre o médico e a paciente, né? Quantas vezes eu tenho que repetir isso, né? Na verdade, é um sinal de não, né? Da direita para a esquerda. Mas o que está em evidência aqui é o uso do travessão para marcar a fala do doutor e marcar a fala da paciente, ok? Então, o travessão, ele é utilizado geralmente, normalmente, né, para marcar uma fala em um discurso direto, certo? Vejamos outro ponto, outro sinal de pontuação. As aspas. As aspas, elas são utilizadas quando você utiliza um texto, né? As aspas são utilizadas quando você busca um texto que não é de sua autoria, e então você irá fazer a citação, você utiliza essas aspas para indicar que aquele texto não é seu. Você está marcando ali que é a fala de uma outra pessoa. Além disso, né, nós utilizamos as aspas em situações irônicas, né? Nossa, como o dia está quente hoje, e na verdade não está, o dia está bem frio. Então eu estou utilizando aí uma ironia, fazendo uma brincadeira, né? Então foi colocado ali umas aspas, certinho? Vamos ver outro ponto aqui. Parênteses. Não é parente não, viu, gente? É parênteses. São sinais gráficos utilizados para separar expressões em uma frase ou período. Eles são usados, às vezes, no lugar das vírgulas ou travessões. Também podem isolar indicações bibliográficas. Olha aqui um exemplo. Para Saussure, o signo linguístico é formado por duas partes. O significante, que é a unidade formada pela sucessão de fonemas, e o significado, que é o conceito ou ideia. Olha o uso dos parênteses aí para explicar o que é o significante e para explicar também o que é o significado, certo? Vejamos outro exemplo. Incluir dados bibliográficos, nome do autor, ano, página, data de publicação. Considera-se que as crianças têm as maiores potencialidades desde que recebam a educação adequada.
O problema é saber o que é uma educação adequada. Olha aqui o parênteses, né, para indicar que foi o Dante Moreira Leite que escreveu, né? Escreveu onde? No Caráter Nacional Brasileiro, 3ª edição, São Paulo, editora pioneira de 1976. Você viu a importância de fazer o uso adequado dos sinais de pontuação? Então, sempre quando for escrever o texto, uma frase, enfim, sempre lembre-se, a pontuação faz toda a diferença na compreensão do seu texto. E por hoje é só, aguardo você na próxima aula.